Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez, é com grande alegria que retomamos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo, estamos retomando, né, o capítulo já iniciado no último estudo, que é o capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós estamos já no quarto item, causas atuais das aflições. Então vamos ler com calma. Vamos ler devagarinho aqui e fazer as nossas reflexões com o texto que Kardec nos traz. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando a sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza fornecem, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu melhoramento intelectual. Mais uma vez, o Kardec ele prima pela sua didática, pela sua clareza, né, ao colocar em palavras essas ideias. Porque o óbvio é que há muito sofrimento ainda na Terra. Mas o que não é o óbvio
é o motivo desses sofrimentos. Então, quando se vai buscar resposta, principalmente quando se vai trazer resposta através de religião dogmática, a coisa eu acredito que fica até pior, né? Porque é um misto de culpa que, ao invés de auxiliar o indivíduo a reconhecer as suas falhas e a tentar melhorar-se, não, a gente já nasce sendo acusado que a gente é pecador, que a gente já carrega na carne o pecado original e que nós não fomos feitos para ser felizes, sermos felizes. E que a condição de cada um é de acordo com a elevação que ele tinha. Mas de onde que ele tinha essa elevação? A igreja, dentro do dogma, vai explicar que quanto mais pecador o espírito é, a queda dele para a terra, para pagar os pecados, as provas são mais duras para uns, que foram mais duros, e mais leves para outros. É recheada de incoerência essa ideia, né? Porque a ideia é que Deus dá privilégio para alguns. E a ideia também de a gente já ter sido anjo, né? E ter decaído para encarnar na Terra, para sofrer, são ideias que realmente a nossa imaginação infantil ainda nos permitia um pouco de medo e crença. Mas hoje, saindo dessa infância, e a gente já tendo todo o conhecimento e a capacidade intelectual, hoje isso já não cabe mais. E o homem busca, então, uma razão, né, mais condizente, né, com o grau evolutivo que a gente está, né? Não dá para ficar agora acreditando em céu, em inferno, em acaso. Então, o Kardec ele vai fazer exatamente esse caminho, né? As causas atuais das aflições. É interessante que ele parte também daquele princípio da causa e o efeito. Então, ele, observando o efeito, ele sabe que aqui todo efeito tem uma causa. Então, é por isso que ele coloca aqui, remontando-se à origem dos males terrestres. Tem que ter uma causa. E onde que está essa causa? E a explicação é a reencarnação, a pluralidade das vidas que o espírito tem como experiência no corpo físico. Mas aqui ele começa a tratar as causas atuais, porque muitas vezes não está no passado nem em outra vida, né? É interessante os exemplos que ele coloca. Primeiro, a responsabilidade com a gente mesmo, né? Quando ele fala quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Ou seja, pelo fato do homem, né, não ter esse controle, não ter esse cuidado, não ter essa educação com ele mesmo, esse dever com ele mesmo, é que muitas vezes ele acaba criando situações em que ele é infeliz. Dissensões e disputas funestas que se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Uma coisa que eu acho interessante também, e é o que a gente vê muito, mas é uma coisa que as pessoas elas não admitem, ou elas se irritam quando a gente vai falar, que é sobre o cuidado com os filhos. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? A gente vê muito pai, muita mãe passando por problemas com adolescentes hoje, e a gente se pergunta, onde que começou isso? Ele nasceu daquele jeito? Ele já era daquele jeito?
E às vezes, mesmo que já fosse daquele jeito, né, qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai? Não é desde pequeno dar o direcionamento? Uma imagem para a gente pensar com imagem, é quando a gente vai trabalhar com a árvore, né? Que você quer que ela cresça de uma forma, então você vai colocando lá o arame, né? Direcionando o galho para que ele cresça reto. Então, em que momento foi que aquele adolescente ele se tornou daquele jeito? Isso não foi de uma hora para outra. Então, a gente vê muito isso, mas você não pode falar, né? Porque se você falar, primeiro que não admitem. E aí vai para o próximo parágrafo, né? Que, que o Kardec coloca aqui que a quem, portanto, deve o homem responsabilidade por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Então, por isso que eu chamo a atenção, né? O Kardec ele é muito didático. Ele vai trazendo a questão, ele vai explorando a questão em todos os seus aspectos, né? E tem muita gente que fala, não, mas ele é violento porque ele foi criado num meio violento. Ele é um assassino, ele é um ladrão porque ele foi criado em meio a ladrões, né? Em meio a assassino. Quem fala isso tem um pensamento materialista, né? Porque a questão aí é o meio faz o homem. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nós somos espíritos e nascemos muitas vezes em condições que nós próprios pedimos como provas, né? Porque se a gente fosse partir do princípio que o fulano é assim porque ele nasceu no meio de bandidos, né, você não teria pessoas boas que saiam desses locais. E o contrário é verdadeiro, né? Quantas famílias que são consideradas respeitadas que você encontra escândalos e mais escândalos? Então não é o meio que faz o homem, né? É o espírito que está passando por provas e muitas vezes sucumbe pela, pela sua incúria, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, por todas as vicissitudes que o cercam, né? Então, a gente tem que ver que realmente nós estamos num planeta, né, de expiação e provas, estamos no modo ligado agora na transição, onde a gente vê realmente muita coisa boa acontecendo, mas a gente também ainda vê muita coisa, né, que não é tão boa assim. E se a gente não tiver esses olhos de ver, como falava Jesus, e o Espiritismo é exatamente essa lente que vai fazer a gente entender todo esse processo que nós, como sociedade, individualidades e como sociedade, vivemos, né? Para a gente entender por que que nós passamos, né, por tantas aflições. E a primeira aflição que ele traz aqui é justamente as causas atuais. Porque o espírito, a primeira coisa que ele fala, eu devo ter grudado o chiclete na cruz. Como se não fosse, né, responsabilidade dele. Como se ele. Porque mesmo que se você fale, deve ser de outra vida, tá, mas qual era o espírito da outra vida, se não eu mesmo, né? Então não tem para onde fugir. Mas muitas vezes o problema está de frente para a gente, e a gente que não enxerga, né? Então, aqui nesse primeiro passo, digamos assim, ele está tratando, né, das causas atuais.
Nádia. Pois não? Ah, quando ele encerra esse item 4, ele diz assim no final, né, na última parágrafo. O homem, os males dessa natureza fornecem notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. E ao longo dessa leitura, eu fiquei pensando, como é que o homem vai se melhorar moralmente? Ah, O Intelectualmente, seu, tudo o seu bem. microfone, Nilson. Ai, me lembra. Me lembra, Mário, por favor. O homem, né, eu li o último parágrafo, deu para vocês verem, né? Sim. E aí, enquanto eu antes lia esse item 4, eu lembrava que o homem pode desenvolver o seu lado intelectual. Isso todos fazem. Mas como se melhorar moralmente? Como se melhorar moralmente? Não é de fora para dentro que uma criança aprende a se melhorar moralmente. Nós, desde a infância, ao longo da nossa caminhada. E se tu não tivesse esse olhar de desenvolver o lado moral na infância, mais complexo, mais difícil é esse olhar quando tu está adulto, porque vem a vaidade, vem o orgulho, vem toda aquela gama de defeitos que ainda carregamos que sobrepujam sempre, se tu não trabalha o lado moral. E aí, como é que tu faz? O importante é tu fazer com que a criança ou o jovem, tem melhor desde criança, né? Aprender a olhar para dentro de si. Porque não adianta tu dizer, tu está sendo egoísta, tu não está conseguindo compartilhar teus brinquedos. Ou tu deve compartilhar teus brinquedos porque tu está sendo egoísta. Mas o que que é ser egoísta? Olhar para dentro de si, sentir aquela emoção, aquela sensação de agarramento, de posse. E interessante isso, porque, né, Kardec encerra isso aqui. Trabalhar moralmente. Naquela época, eles trabalhavam isso, né, Mário? Devido ao espiritualismo racional nas escolas. Então, o jovem e a criança começava a perceber isso desde o início. Essa compreensão dentro do ensino, o lado moral e o lado intelectual. Isso era muito bonito. E nós perdemos isso. Iniciei o dia, eu sempre gosto de ler um pensamento, uma coisa assim de reflexão. E olha onde eu abri. Eu estava lendo, iniciando o estudo dos Anacletos de Confúcio, que eu estou na filosofia oriental. E aí ele diz assim, ó, aos 15 anos minha mente estava focada em aprender. Aos 30 mantive-me firme. Aos 40 já não tinha dúvidas. Aos 50 eu conhecia os decretos do céu. Aos 60, meu ouvido era um órgão obediente para a recepção da verdade. Aos 70, eu podia seguir o que meu coração desejava, sem transgredir o que era certo. Então, esse autoconhecimento que a gente sempre fala, né, que desde cedo nós devemos ter, eu lembro que eu buscava um autoconhecimento quando eu era jovem e eu não tinha onde ver. Não é na religião, como tu falou. Não é nos livros de autoajuda, como tu falou. E eu queria, porque queria, como é que eu faço para me autoconhecer? Era esse questionamento que eu sentia dentro. Eu tinha dificuldade de olhar para dentro de mim, sabe? E claro que quando eu conheci a doutrina espírita, com meus 30 e poucos anos, eu compreendi que estava aí a chave, né, do meu autoconhecimento. Prosseguir aqui no quinto item. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas.
Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Isso é verdade, né? As leis humanas é para punir aquele que prejudica a sociedade, o outro, mas não a si próprio, né? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são de uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. A diferença do Deus que a doutrina espírita traz é que, quando a gente lê aqui que ele fala que Deus não deixa impune uma única falta, a mais leve que seja, nós devemos ter um olhar cuidadoso para essa passagem, porque aonde alguém pode ver excesso, rigor, ao contrário, né? Existe um pai amoroso, amorosamente educando o filho. É o que a gente falou no começo. Hoje, quantos pais criam seus filhos com a maior liberdade e permissividade, sem controle nenhum, sem colocar, sem dizer um não, sem contrariá-los? Porque hoje você não pode mais contrariar uma criança, né? A gente está cansado de ver adolescente dar show no meio do shopping porque quer um objeto e os pais muitas vezes não têm condições de dar o objeto. Então, por que que Deus pune mesmo as coisas mais leves que sejam? Porque o processo é educativo. É o que outro dia nós falamos, né? Deus é bom. Não, Deus não é bom, né? Deus é infinitamente bom e justo, mas não é um pai que mima. Lembra que a gente falou outro dia isso, né? Não é um pai que mima, porque às vezes os pais eles confundem as coisas. Sobretudo aqueles pais que tiveram uma grande dificuldade na sua infância, ao ter os seus filhos, não quer que aqueles filhos passem as dificuldades que eles passaram e enchem de mimos, né? Então, quer dizer, ninguém está falando que você tem que submeter os seus filhos a uma experiência de carência que porque você teve. Se você pode dar coisa melhor para o seu filho, dê. Mas a gente tem que dar as coisas fazendo com que eles valorizem, saber fazer com que eles valorizem, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente vê uma criança que você entra na casa, não tem mais onde colocar brinquedo, porque as crianças não ganham mais brinquedo só no aniversário e no Natal, né? Hoje vai no shopping, a criança abriu a boca, compra um negócio e dá. Isso quando o moleque não tá com o celular grudado na cara, porque os pais não aguentam o moleque chorando. Então dá o celular para ele, não é? Quer dizer, ter filho não é brincadeira, né? Dá trabalho. Então, se não quer ter trabalho, não tem filho. Compra um cachorro, que igualmente dá trabalho.
Ainda mais aqui. No Brasil ainda larga cachorro na rua. Aqui não. Cachorro na rua aqui já, ó, vai para degola. Você tem que ter licença, tem que sair com o cachorro. E você sai com o cachorro com saquinho plástico, né? Para recolher cocô, né? Então, nem cachorro, né? Eu usei até uma expressão, né, que hoje em dia não dá nem mais pra falar assim. Não quer ter filho? Compra um cachorro? Não, então compra um aquário. Ah, não sabe quais peixes? Então compra um beta, sabe? Aquele que você coloca dentro de um pote de azeitona. Eu acho que é Não, o compra, máximo. compra aqueles bebês porcos, sabe? Aqueles bebês que fazem conta que é bebê de verdade. E É, quantas pessoas estão fazendo isso? é, pois é. Sabe? Que compra os Sei, eu sei. bebês, que conta que são bebê. Coisa Cada uma, louca né? isso. Coisa Né? louca. Então, quando a gente fala das leis de Deus, né, punições, castigos, a doutrina espírita, ela trata esse tema com muita sobriedade, né? Quando a gente fala que Deus castiga, ou seja, Deus cria as leis são perfeitas. A infração, por menor que seja, ela tem uma punição, mas a punição não é para Deus se regozijar com o nosso sofrimento, ao contrário, é uma forma de educar o espírito. E como o texto inicia, Kardec falando sobre a lei dos homens. Mas o que que a lei dos homens, né, faz? É só com terceiros, né? Mas com o próprio indivíduo, o que ele faz ou deixa de fazer, não existe uma lei para ficar cuidando do que o indivíduo está fazendo, né? Mas a lei de Deus, sim. Então, todas as infrações que nós cometemos, nós somos passivos de ter que reparar essas faltas, né? Não é um processo educativo? Não é assim que se burila o espírito, né? Então, a gente tem livre-arbítrio. Deus não impõe, pode, isso aqui pode, isso daqui não pode. Não, pode tudo. Uma vez me perguntaram, né? Mas na doutrina espírita não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer aborto, não pode fumar, não pode. Eu falei, olha, na verdade, não é adequado, mas você pode. A diferença é que quando você começa a estudar o espiritismo e entende as leis, você é mais senhor de si, no sentido de pelo menos você tem o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então, aí você é senhor de si. Por isso que tem gente que até fala, né, que prefere ser ignorante. Mas prefere ser ignorante para quê? Para continuar vivendo uma vida sensual, uma vida material. Só pode ser, né? Porque se o objetivo do espírito é intelectualizar a matéria e moralizar o espírito, essa é a nossa caminhada, né? Mas está no tempo de cada um. Então Deus não impõe, ele cria leis. E toda vez que nós infringimos essa lei, né, nós temos que nos ajustar a essa lei. E quando o espírito ele ainda continua arraigado nos vícios e nas suas vicissitudes, no seu egoísmo, vai chegar um ponto em que ele mesmo não vai mais suportar, né? E vem o sofrimento. Do sofrimento vem o arrependimento, né? A expiação, reparação, todo aquele processo. Então Deus não fecha as portas, ao contrário, né? O caminho está aí para a gente caminhar. E as portas estão sempre abertas, né? E é por isso que a gente reforça aonde que está a bondade e a justiça de Deus, se não na liberdade com que Ele nos dá. E não cria privilegiados, né? Porque na ideia da igreja, alguns estão aqui porque pecaram mais e outros pecaram menos. Tanto é que os do clero, pelo menos na Idade Média, eram privilegiados, os reis eram privilegiados, né? E o povo, a massa de miseráveis, é que vinham para servir os poderosos, com essa ideia, né, de que
eram pecadores. Dominação pelo medo, dominação pela ignorância, que ainda hoje ainda existe essa tentativa, ainda se fala muito nisso. Só que muitas vezes não cola mais, né? Essa ideia não avança muito. Por isso, como Kardec também afirma em algumas passagens da doutrina, que a pessoa ela se diz materialista, mas não é porque ela não acredita em Deus. Ela não acredita no Deus que a igreja desenha, né? E por falta de uma explicação melhor, ele simplesmente, né, se diz ateu. Mas no céu e inferno trabalha isso, né? Mas dá uma explicação lógica, mostra a beleza da vida após a vida, né? Todos se rendem com a lógica dessa doutrina. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração de sua lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Eu já li isso, né, na verdade. Mas já que eu estou lendo, eu vou continuar. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável, o homem põe-se a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso teria evitado? Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o operário, o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. A gente chegar lá, a gente, né, sempre pensa assim, se alguém me pergunta quem tu é, será que tu saberia dizer? Não, eu sou fulano de tal, eu construí isso, assim. Não, não é isso. Quem tu é, né? Aí é que tá, né? Tu passa uma vida inteira sem olhar para dentro de ti, só lidando com o exterior, com o exterior, com o exterior. E passa a vida e tu não percebe. Tu não te conhece, tu não sabe nem quem tu é. Né? E às vezes eu sou muito observadora, às vezes eu observo as pessoas e penso assim, nossa, hoje em dia, né? A grande maioria dessa gurizada, desses jovens, eles não pegam um livro, não leem nada que possa acrescentar. É só, é só essa tecnologia de massa que faz com que todo mundo pense igual, que seja igual. E não olham para si, é só o exterior.
É muito triste hoje em dia as coisas como estão. Bem, dando prosseguimento no Evangelho, na Bem-aventurados aflitos, como a gente viu causas atuais, vamos ver agora Kardec abordando as causas anteriores. Aí aqui sim a gente vai falar de vidas passadas, de reencarnação, né? A reencarnação propriamente dita, que já foi trabalhada no capítulo anterior, que a gente já tem discutido isso no Livro dos Espíritos, a gente já falou sobre isso no Livro dos Médiuns, e agora a gente está abordando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Mas se amales nesta vida, de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais, ainda, os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, é algo que não está no nosso controle, né? Que não é causado por nós, que não depende das nossas escolhas. É disso que ele está falando. Por exemplo, uma pessoa que nasce com essa deformidade, com essa idiotia, etc. Agora, a gente tem que pensar sobre as causas dessas aflições. Aqui eu coloquei duas observações, porque no tempo de Kardec a gente fala idiotia, cretinismo, são, na verdade, é um vocabulário do século XIX, já não é mais um vocabulário em voga, né? A gente só aqui para atualizar esse termo, porque esse termo vai aparecer na codificação inteira. Então, só para a gente já abordou isso aqui, mas só para ficar claro também, né? Idiotia é um termo histórico e obsoleto da medicina para designar formas profundas de oligofrenia, caracterizadas por deficiência intelectual severa, frequentemente com QI inferior a 20. Representa um atraso mental profundo, sem aquisição da linguagem e com incapacidade de autonomia, não sendo mais utilizado como diagnóstico clínico formal. Então, lá quando fala idiotia, a gente tem que saber que você pode estar tratando de vários tipos de síndrome, né? Ligado realmente a um processo de deficiência cerebral, né? E o cretinismo? O termo cretinismo não é considerado adequado para uso clínico atual, devido à sua conotação pejorativa e histórica de estigma social. Embora descreva historicamente o hipotireoidismo congênito severo, deficiência de iodo ou disfunção da tireoide, o termo foi substituído na medicina por termos mais técnicos e precisos, como hipotireoidismo congênito. Se eu não me engano, é para isso que se faz o teste do pezinho, não é? Isso eu acho que, se eu não me engano, você pode diagnosticar também precocemente esse tipo de doença. Eu não tenho certeza. A Nilce falou alguma coisa, mas estava com o microfone desligado. Disso, né? Oi? Lembro. Recebe o teste do pezinho. É porque o teste do pezinho ele serve
prevenção de várias coisas, né? Só que eu, Várias doenças, várias coisas. Eu acho que é bem mais amplo. porque quando a gente fala idiota, cretino, hoje tem uma outra conotação, né? É, É mais pejorativo. para, né, é mais uma ofensa, né, do que e aqui quando Kardec fala idiota, ele não está falando que o cara é um imbecil, né, nesse sentido. Está falando idiotia no sentido médico da coisa, na deformidade, idiotia, como era o termo empregado na época. Os que nascem em semelhantes condições certamente não fizeram nada na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não poderiam evitar, que são importantes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por quê? Pois seres tão infelizes enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. Quer dizer, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida, perdão, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos, problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalia que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese, ou seja, seria tudo isso, né? Negação da bondade, da justiça e da previdência de Deus, na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte fixada irrevogavelmente após a permanência de alguns instantes na Terra. Porque é aquela grande pergunta, né? Mas o que que eu fiz? Não é? Por que que eu? Né? Por que que tem que ser eu? Por que que não o outro? Mas partindo dessa hipótese, não tem como você falar que há uma justiça. Ao contrário, há privilégios, né? Por que que alguns nascem com saúde e outros não? E aí Kardec continua com os questionamentos. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal? Porque se tem, né, também tem as crianças, né, que morrem em tenra idade. E aí? Ah, elas não fizeram mal, então vão para o céu. Então é melhor que aí todo mundo morresse quando criança, né? Porque aí todo mundo vai para o céu, né? Que depois a gente começa a crescer, a gente começa a mentir, começa a pecar. Então o risco é muito grande, né? Não tem muita lógica, né? Todavia, em virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Como a gente viu, né, no anterior, né, no tema anterior, causas atuais. Então a gente vai procurar onde a causa da nossa infelicidade? Em nós mesmos, e não nos outros, né? Mas se a gente também não fez absolutamente nada, aonde? Aí entra aqui, né? Se todo efeito tem uma causa, essa causa não está em mim, não está nessa existência, então deve ser em outra vida. E essa causa, além de tudo, ela tem que ser justa. Lembra que a gente estava comentando como Kardec ele vai aceitar uma hipótese, ele vai passar por esses princípios todos, né? Se ele engata em um desses princípios, ele já não considera mais, né? Ele vai deixar nem como hipótese, né? Ele já refuta. Então ele está fazendo exatamente esse exercício. Então, a causa, mesmo não estando aqui, sendo anterior, ela também tem que ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito,
Se a causa não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. É uma alternativa a que ninguém pode escapar, e em que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Lembra lá no começo, né? Porque Deus, né, ele não ele vai aplicar nas mais leves faltas, mas não para se vingar, né? Mas para educar. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido tem sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Então é excelente esse exercício de raciocínio, né? De lógica que Kardec nos propõe aqui, né? Item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre, como os decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. O homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Eu trouxe aqui, né, uma coisinha para a gente falar sobre justiça distributiva. Justiça distributiva. Nas obras de Allan Kardec, a justiça distributiva é compreendida como a justiça divina aplicada de forma imparcial e proporcional, levando em consideração todas as circunstâncias de cada indivíduo. Diferente das concepções teológicas de penas eternas e irremissíveis, a justiça distributiva, segundo o Espiritismo, fundamenta-se nos seguintes pontos: responsabilidade pessoal e natural. Ela estabelece que cada espírito sofre as consequências diretas e naturais de suas próprias faltas. O indivíduo é castigado por onde pecou, o que significa que o sofrimento não é um decreto arbitrário, mas um resultado do seu próprio estado moral. Proporcionalidade. Os castigos e recompensas são rigorosamente proporcionais ao grau de progresso, inteligência e intenção do culpado. Por exemplo, uma mesma falta pode ser punida de forma diferente em um homem civilizado e em um selvagem, dependendo da capacidade de cada um compreender o mal que praticou. A porta aberta ao arrependimento. A justiça distributiva é apresentada como superior às leis humanas por nunca fechar a porta ao arrependimento. O sofrimento dura apenas enquanto dura a causa que o produziu, a imperfeição ou o mal. Cessando com o arrependimento, aí a expiação e a reparação. Lei de talhão espiritual. Em uma acepção rigorosa, essa justiça faz com que o homem sofra exatamente o que fez os outros sofrerem em existências passadas, utilizando a reencarnação como mecanismo para que o culpado salde suas dívidas. Igualdade de oportunidades. Ela resplandece na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos.
como todos partem do mesmo ponto, simples e ignorantes, e estão sujeitos às mesmas leis, a justiça distributiva garante que cada um seja o filho de suas próprias obras, alcançando a felicidade conforme seu esforço pessoal. A justiça distributiva é a aplicação da máxima a cada um segundo as suas obras, conciliando a punição necessária com a bondade infinita de Deus, que oferece sempre os meios para a reabilitação do ser. Então, eu trouxe isso daqui, na verdade, é uma paráfrase. Nossas relações sociais não são justas, mas a soma de todas as relações sociais produzem o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque a gente cansa de ouvir falar, né? Ai, que o mundo não tem jeito. Ai, que. Não é isso que a gente escuta? Que a vida é injusta. Se você olhar, realmente, a gente pode falar, ah, é injusto. Mas você está analisando o quê? Você está analisando uma coisa isolada. Você tem que olhar a sociedade como um todo, né? Quem fez esse trabalho ao tempo de Kardec foi Leon Denis, né? Ele tinha essa visão, né? Que, aliás, fez esse trabalho não. Ele escreveu sobre isso, né? Sobre a nossa consciência social, o papel do homem dentro da sociedade. E é o que o Espiritismo trabalha, né? Então, a gente sabe que há uma justiça. A gente só precisa entender como é que funciona. Então, quando ele fala justiça distributiva, aqui é nesse sentido. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Semelhante anomalia é apenas aparente. É o que a gente exatamente acabou de falar e o que a gente leu sobre a justiça distributiva, né? Por que que essa anomalia é apenas aparente? Porque é considerada somente do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, é aquela coisa, né, que a gente sempre tem aquela oportunidade de conversar com os espíritos. Quando eles falam, né, que fulano foi injusto e por isso aquela pessoa precisa sofrer e tal. A grande pergunta é, como é que a gente pode julgar se a gente não tem todos os processos reencarnatórios desse espírito, a gente não vai entender. A gente não pode julgar a vida de um homem, né, no caso de um espírito, né, por uma encarnação. Por isso que muita coisa fica sem explicação, né, nesse contexto espiritual, diga-se de passagem, né? Porque a lei dos homens também, elas têm que funcionar, né? A gente não pode ficar, não, fulano é assim, porque na outra vida, né? A gente está falando aqui sempre do ponto de vista espiritual. O homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não aconteceria, que só depende dele não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por se melhorar. Então, quando ele coloca aqui, somente é retido pelas suas imperfeições, ou seja, o que é que me impede de ir para um mundo melhor? Minha imperfeição. Porque isso acarreta também a, a minha condição como espírito, a minha densidade até do meu perispírito, né?
Então, só depende de quem? Depende de nós, né? Para não mais voltar a esse mundo, desde que cada um de nós trabalhe por si, no sentido de se melhorar e não no sentido de se fechar em si, né? As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Eu coloquei uma notinha aqui também, para a gente pegar a etimologia da palavra arrependimento. A palavra arrependimento tem origem latina, derivando de repoenitere, sentir pesar, composta pelo prefixo re, intensificativo, e poenitere, ter pena, arrepender-se, oriundo de poena, punição, castigo, pena. No contexto bíblico, relaciona-se ao grego metanoia, que significa mudança de mente, direção. Porque é uma palavra que, quando a gente vai nos evangelhos, ela sempre aparece. O contexto do evangelho, a palavra em grego é metanoia, que significa, né, mudar de mentalidade. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. A gente fala muito sobre provas e expiações. A gente já explicou um monte de vezes, mas aqui a gente vai aproveitar mais uma vez essa oportunidade, já que a gente está falando tão dentro desse contexto, né? Expiação e a reparação. Na visão de Kardec, a expiação e a reparação são etapas distintas, mas complementares, do processo de reabilitação e progresso espiritual do ser. Elas formam, junto com o arrependimento, o tripé necessário para que o espírito se livre das consequências de suas faltas e alcance a felicidade. Principais diferenças entre esses conceitos de expiação e o conceito de provas. Expiação, o castigo pelo passado. A expiação refere-se à consequência direta e ao sofrimento resultantes da falta cometida. Natureza, é o castigo ou a pena imposta para o resgate de um erro. Ela consiste no sofrimento moral, no estado de espírito, ou físico, nas vicissitudes da vida corporal, que serve para, entre aspas, lavar as manchas do passado. Qual é o objetivo da expiação? Serve como um remédio que limpa as chagas da alma e um meio de o espírito compreender o mal que praticou, sentindo em si mesmo os efeitos de suas ações. Duração da expiação. O sofrimento dura tanto quanto a causa que o produziu, a imperfeição. A pena cessa quanto o espírito se melhora e se arrepende. Passividade, passividade relativa. Muitas vezes a expiação é vista como um aspecto efetivo e material do resgate, podendo ser imposta por Deus quando o espírito ainda não tem maturidade para escolher o que é melhor para si. Reparação, o trabalho para o porvir. A reparação é o ato voluntário de fazer o bem para anular o mal anteriormente praticado. Natureza, diferente da expiação, que foca na dor,
A reparação foca na ação positiva. Kardec afirma que o mal só se repara com o bem. Não basta sofrer ou se arrepender. É necessário agir para compensar o prejuízo causado a outrem. Mecanismo. Ocorre frequentemente em novas existências, onde o espírito é colocado frente a frente com aqueles que ofendeu anteriormente, tendo a chance de lhes dedicar afeição e auxílio, em vez de crueldade do passado. Mérito. A reparação só tem mérito real quando atinge o indivíduo em seu orgulho ou em seus interesses materiais, exigindo uma renúncia ou sacrifício em favor do próximo. Atividade. É o aspecto ativo da reabilitação. Enquanto a expiação paga a dívida, a reparação reconquista o mérito e apaga definitivamente a falta da consciência do espírito. Fizemos aqui uma síntese das diferenças. Característica: foco, sentido, meio e exigência. Então, foco na expiação e reparação, né? Foco: o sofrimento e a consequência da falta. Na reparação, a ação positiva e compensatória. Sentido: na expiação, abarca o passado, paga a dívida. Reparação: abre o porvir, reabilita o ser. Meio da expiação: provas, dores morais e vicissitudes. Na reparação: prática da caridade e do dever. Exigência: na expiação: sofreu o que se fez sofrer, lei de Talião. Reparação: fazer o bem a quem se prejudicou. O arrependimento suaviza a pena, a expiação limpa a alma através do sofrimento necessário, e a reparação é o trabalho ativo que substitui o vício pela virtude, permitindo que o espírito avance na hierarquia espiritual. Bem, e antes que alguém me pergunte por que que a gente coloca aqui sofrer o que se fez sofrer e por que que a gente já citou algumas vezes a lei de Talião. Existe um artigo na Revista Espírita que Kardec vai abordar exatamente a expiação, né, a reparação, as provas. E quando ele usa a lei de Talião aqui, não é aqui é aplicada apenas no indivíduo, porque senão o que a gente falou de justiça distributiva, ela não fecha, né? Porque a justiça distributiva fala o quê? Que um erro cometido por dois espíritos em condições intelecto-morais diferentes, as penas são diferentes. É adequada a cada um. Então não cabe aqui talhão, né? Olho por olho, dente por dente, né? A gente traz aqui a ideia da lei do talhão, mas essa lei do talhão é para mim mesmo, é para aplicar em mim. Então, como é para mim individualmente, eu estou tendo que reparar o que eu fiz para os outros. Por isso que ele fala de lei do talhão aqui, né? Para não ficar estranho, né? Mas aqui eu acredito que ficou bem entendido, né? Que essa lei de Talião ele só se refere quando é aplicação em você mesmo. Voltando ao texto, item 9. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado. Tá mostrando para vocês a tela, né? Tá. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. E mais uma vez, por que que está em vermelho? Né? Porque a gente tem esse costume de apontar fulano tá assim porque não sei o quê, não é? Então, nem todo mundo que está numa situação difícil, pelo menos aos nossos olhos, uma dificuldade financeira, uma perda de saúde, um ente querido, não significa que ela está passando por uma prova, por uma expiação. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta.
Como se todo mundo que estivesse passando por uma situação fosse pecador, que é a ideia da igreja, não é? A igreja da Idade Média, o que que ela falava? Que aquelas pessoas estavam naquelas condições porque eles tinham pecado mais. Olha, que malvadeza, né? Que lábia, né, para dominar os outros. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Lembra da lei de Italião? O espírito, quando ele atinge uma maturidade, um entendimento, ele próprio pede essas provas. E muitas vezes, para concluir a sua depuração, ou até numa missão, né? Porque a resignação e a fortaleza espiritual que ele vai apresentar nessa situação é um exemplo para os que estão em torno, a família, os amigos, a sociedade. Então também tem as missões também, né? Então, a gente olha para um cara, ah, está assim porque deve ter feito alguma coisa na vida passada. Não é bem assim, né? Então, muita hora nessa calma. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. E não é um jogo de palavras. É exatamente isso, né? Ela é uma prova, mas nem sempre, né, é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Então, embora o espírito não esteja passando por isso porque ele está pagando alguma coisa, mas também prova uma coisa, que ele não é perfeito, porque se fosse perfeito, não estaria precisando passar prova. Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem, com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, na verdade, desde o começo, o que eu tentei levantar aqui é justamente essa ideia que muitos espíritos ainda carregam consigo. Que toda vez que a gente olha para uma pessoa, a gente já fala, ah, é que o fulano deve ter feito isso ou aquilo no passado. E o item nono está explicando que não, que há uma variedade de nuances aqui. O próprio espírito, para o seu adiantamento, pode pedir, que é esse último caso que nós lemos. Alguns estão realmente passando por provas, outros por expiações e assim por diante. Então, há várias nuances. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de apontar o dedo e falar, não, fulano está assim porque ele fez coisa no passado. Não dá para a gente ter, né? A gente não tem acesso a, a, a esse histórico espiritual de cada um, né? Quem tem isso daí é Deus, né? E quem somos nós? Agora, o Espiritismo vai te ajudar a compreender essas nuances, a compreender essas supostas justiças sociais que existem. Aí sim, aí vai te dar uma outra visão de mundo. E ele continua, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Que aqui eu meio que interrompi o raciocínio, né? Mas aqui, quando ele fala, pode-se, ao contrário, considerar como expiações e aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, enquanto um suporta sem murmurar, ao contrário, que ele coloca aqui, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. São tudo provas, né? E conforme o Espírito vai se posicionar com relação a elas. Décimo,
Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Aquela ideia, né, que o espírito vai para onde quer. Não, não é bem assim. De acordo com o seu grau de elevação e de sua vibração, ele pode ir até onde é o nível dele, né? São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não de estragar o fruto com as suas impaciências, pois do contrário terá de recomeçar. Esse capítulo, eu acho ele belíssimo no sentido das reflexões que ele nos provoca e como Kardec ele conduz o raciocínio e os princípios da doutrina espírita, principalmente a reencarnação e os atributos de Deus, como justiça e bondade, e você vê que esse capítulo está abordando praticamente todos os princípios da doutrina, né? A escala espírita, a evolução, desenvolvimento intelecto-moral, o domínio do espírito sobre a carne, sobre a matéria, né? Sobre a carne, até um termo pejorativo que a igreja usou muito, né? Mas esse capítulo, aqui eu acho que é a prova dos 9 aqui, né? Sobre doutrina espírita, para você exercer o raciocínio sobre os princípios espíritas. Se você tiver os princípios bem fundamentados, você entende com tranquilidade isso aqui. Tranquilidade assim, né? Você caminha com mais firmeza, né? Mas tem muitas coisas que a gente só vai enxergando aos poucos, né? Tem jeito. Como nós vimos, é um capítulo, como a gente acabou de falar, né? Um capítulo que dá a oportunidade da gente fazer um raciocínio bem lógico, com a doutrina espírita, com os princípios. E no próximo estudo do Evangelho é o esquecimento do passado. Aí eu já recomendo, né, que todos releiam esse tema lá no Livro dos Espíritos, porque esse tema ele já foi muito esmiuçado lá. E quando a gente lê e medita lá no Livro dos Espíritos, aquela base lá, isso vai auxiliar muito no estudo, quando a gente entrar nesse tema, só que agora no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pela, pela companhia e pelo esforço que cada um faz para estar presente. Vamos então nos despedindo, certos que nos reencontraremos em breve. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.